Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop. E aí galera, beleza? Mais essa semana, mais um quadro do nosso quadro diferenciado, falando de mangá, falando de comics, falando de super-heróis brasileiros. Vamos lá, vamos pro Enquadrando. Então, essa semana a gente vai falar sobre personagens que são verdadeiras máquinas de combate, máquinas de guerra, verdadeiras armas vivas. Vamos falar de armas, personagens que são verdadeiros soldados de um só. Vamos falar de armas humanas. Vamos começar com os mangás, né? Começar assim de um mangá clássico chamado Hodoku no Ken, ou Kenshiro. Kenshiro vive num mundo pós-apocalipse, onde a Terra foi destruída, isso, aquilo, e ele praticamente ele criou uma técnica que é a capacidade de acertar os pontos vitais do inimigo, explodir a pressão do corpo com uma precisão cirúrgica. Eu vou te falar assim, é uma coisa meio que como se ele explodisse os inimigos por dentro. Esse é Kenshiro, do Kunoken. Chegou até a animação, isso aqui é um mangá que eu recomendo. Nos anos 80 teve uma animação muito boa também, parece, se eu não me engano, nos anos 2000 eles fizeram. Então, é um personagem sensacional, com uma capacidade de luta incrível. É um mestre, né? Imagina você conseguir atingir os pontos de pressão dos seus inimigos. Praticamente explodiram por dentro, né? Aí a gente vai pro um personagem que é do mangá chamado Cry Freeman. A trama acompanha Yo Inomura, um pacato oleiro japonês que é sequestrado pela poderosa organização criminosa chinesa 108 Dragões. Por meio de intensa lavagem cerebral e hipnose, ele transforma no assassino perfeito do clã. Marcado por uma gigantesca tatuagem de dragão nas costas, ele recebe o nome Freeman. É o matador que chora, né? Todas as vítimas que ele mata, isso aqui, ele chora, né? Ele tem uma arma perfeita. Ele não é um alvo. Esse Yo Inomura é um dos personagens sensacional. Muito difícil de ser vencido, tá? Interessante que Cry Freeman foi um dos primeiros mangás, ele ainda na leitura ocidental, que chegou junto com o Mei, a Garota Sensitiva. É um mangá muito bem, eu acho que em termos de arte, é muito sensacional. Cry Freeman, o assassino que chora. Aí a gente vai para Mil Furinge, do Star Strong Disciple Queen. Ela é herdeira do homem mais forte do mundo. Ela domina artes marciais avançadas do estilo Furinge, combinando agilidade extrema com golpes letais. Aparentemente ela tem uma aparência de uma pessoa calma, né? Tem a aparência de uma pessoa calma, mas com uma capacidade de luta muito grande, né? É uma personagem que você praticamente não dá nada pra ela, mas ela tem uma capacidade de luta muito forte, muito sensacional. Aí a gente vai pra uma outra personagem. Essa daqui é uma personagem que eu acho sensacional, chama Akame. Akame é a protagonista do assassino da elite do mangá Akame Gon Rin, da pré-sequência Akame Zero, empunhando essa Amazônia Muranci. Sua jornada foca em derrubar o Império Corrupto, ligando com poderosos dilemas morais. Conheça mais sobre a habilidade. É uma jovem esbelta com longos cabelos negros e olhos vermelhos. Ele põe a lâmina demoníaca Murashi, uma lendária cujo veneno mata qualquer alvo com um único arranhão. Devido ao seu passado trágico como criança soldada, ela é vista como fria ou distante, mas esconde um lado muito carinhoso com seus aliados no grupo Niger Raid. Apesar de ser extremamente magra, tem um apetite insaciável.
uma personagem muito ágil, assim, uma capacidade de combate, vamos dizer, é uma assassina letal. E a espada dela com essa capacidade mortal, como se diz, né? Como a ideia do vídeo são praticamente soldados de um homem só, armas letais, né? Eles todos aqui são armas letais. Agora esse daqui é um anime que eu acho muito, né? Sakamoto Days, né? É a história de Taro Sakamoto, é um lendário assassino de alugar que abandona o mundo do crime para viver uma vida pacata, isso aqui, né? Só que a galera começa a perseguir ele, querendo que ele volte pro... um sacado muito grande aqui. Ele é bem gordinho isso aqui, mas ele tem agilidade muito grande isso aqui. Tem uma parte do anime que é muito engraçado, que ele, durante uma luta, ele volta a ter o corpo dele esbelto, né? Que não é meio explicado, né? Mas é um anime muito bom. Um personagem que não erra um tiro. O Taro Sakamoto é um assassino perito incrivelmente, com a capacidade de alvo, praticamente nunca errou um alvo na vida, e fora treinamento de luta fantástico, né? Você não dá nada porque ele parece um tiozão pacato, mas aquela aparência esconde o assassino frio, calculista e mortal. Agora vamos para DC Comics. Na DC Comics, a gente vai começar com a Lady Shiva. Lady Shiva é considerado por muitos a maior artista marcial viva, a jogar provavelmente todos os estilos de luta. Pra você ter ideia, a Lady Shiva foi capaz de... Ela até ganhou já do Batman na última luta. Você vê o nível dela. Ela consegue ler a parte corporal do inimigo, né? Então ela tem uma capacidade de luta sensacional. Então ela ganha do inimigo só de observar a postura, isso, aquilo, né? A gente chama na luta de leitura corporal, né? E é uma coisa assim. Agora esse daqui, por alguns não muito conhecido, mas ele é um personagem muito foda também. Richard Dragon é o sensei definitivo, mestre das artes místicas e físicas. Ele treina vários outros grandes nomes desta lista. Por exemplo, o ápice absoluto da potência humana e da disciplina. Imagine uma pessoa perfeita. Ele é tipo assim, é o maior, provavelmente seja considerado o maior artista marcial da DC Comics. É um cara que ele encara tipo, praticamente o personagem do nível do Batman, o Exterminador, que é um mano, ali de igual para igual. E ele sabe acertar os pontos, aquele negócio de praticamente, como a gente chama de match, né? Top da morte. É um personagem muito foda. Agora esse daqui é uma personagem muito interessante, que ela passou um tempo como Batgirl, provavelmente seja a Batgirl mais mortal que teve. A Sandra Kane, treinada desde o nascimento para ser a arma definitiva. A leitura corporal é tão avançada que ela enxerga os movimentos dos adversários como premonições. É oficialmente reconhecida por mestres como Renaltec, como um dos lutadores mais letais da Terra. Ela tem uma coisa de leitura corporal como Dragon, mas você não dá nada pra ela, mas ela tem a capacidade de lutar muito. Vamos dizer, eu colocaria ela no mesmo nível da Lady Shiva. O que diferencia não ter a mesma tempo de experiência, né? Mas é uma personagem sensacional. Esse daqui é o próximo, não tenho o que falar, né? Pra mim é o maior, o lutador mais conhecido, Batman, né? Bruce Wayne. Depois de ver seus pais mortos, ele tem a ideia de combater o crime em Gotham. E ele viaja, aprende artes marciais com vários mestres, aprende técnicas de detetive com vários mestres. Praticamente eu considero o Bruce Wayne Batman como o ápice da concepção humana, né? Pra mim é um dos maiores, se não o maior personagem dos quadrinhos de todos os tempos. Batman é um personagem foda. Esse daqui é um personagem foda demais. É o Tigre de Bronze, é Ben Turner. Ele é um assassino letal que já superou o Batman em combate corpo a corpo. Seu reflexo de domínio de controle de Ki o torna uma das figuras mais perigosas do mundo. O Tigre de Bronze é um cara que tem uma capacidade de luta muito grande. Ele praticamente lutou de igual para igual com o Batman e já venceu várias vezes o Batman numa luta. Imagina o nível disso. Então esses foram os da DC. Agora vamos falar da Marvel. Na Marvel vamos começar com Shang-Chi. Shang-Chi, conhecido como o maior artista marcial da Marvel, ele é um mestre em prática de todas as formas de combate
desarmado e possui um controle corporal tão absurdo que consegue desviar de balas e sentir o chi ao seu redor. Imagine alguém com a capacidade de sentir a pressão do ar, ele pode desviar de balas. Então quer dizer, ele já ultrapassou a concepção humana, né? Ele já tipo é mais do que um ser humano. Shang-Chi é um personagem. Aí vamos pro Punho de Ferro. Punho de Ferro, Danny Rand é um super-herói da cidade de quadrinhos da Marvel Comics. Daniel Rand é um bilionário órfão que perdeu os pais em uma experiência nos Himalaias. Ele foi acolhido e treinado na cidade mística de Kunlun, uma realidade dimensional oculta. O poder, ele ganhou o título de derrotar o dragão Shenlong, o imortal, ganhando o poder de concentrar seu chi espiritual nos punhos, por isso veio o nome de Punho de Ferro. E para ele canaliza um poder destruidor, capaz de destruir uma rocha sólida, um soco capaz de derrubar gigantes, tipo teto humano, pessoas do nível mutante, né? Ele já ultrapassou a capacidade humana, né? E essa capacidade de transportar energia a partir dos punhos, por isso é o Punho de Ferro. É o punho de destruição. Depois vamos para o Matt Murdock. Demolidor. O Matt Murdock é uma jovem comum aqui que durante um acidente ele com produtos químicos ele ficou cego. Mas a partir do momento que ele ficou cego, ele criou outros poderes, capacidade de super audição e no seu lugar praticamente ele tem uma audição como dos morcegos. Ele foi treinado por um mestre cego chamado Stick, que é um personagem com uma capacidade muito grande. Ele era um personagem muito foda, Stick. Vamos dizer que o Demolidor ele é a concepção atlética humana praticamente perfeita. É um personagem muito foda. Agora vamos pro ER. Essa é uma personagem que eu acho muito interessante. A gente mira uma super gente da organização Babel, uma organização brasileira que age pela paz global. Ela possui próteses oculares com diversos recursos, apesar de ser altamente treinada. A gente mira, ela tem uma capacidade incrível. Ela é muito extremamente treinada. Isso aqui pode dizer que ela ultrapassa a capacidade humana. Ela tem a capacidade de tiro, de atingir os inimigos, uma precisão muito grande. Essa é uma das BRs uma das personagens BRs mais sensacionais que eu já vi, né? Criação de Dimas Fraga. Parabéns pro Dimas Fraga, é uma personagem incrível. Aí agora a gente vai pra Agente Laranja. A Adriana é uma heroína policial federal, espiã. Ela atua na Força Extrema. A Agente Laranja é um agente especial, né? Ela tem uma capacidade de treinamento e espionagem muito grande, fora que domina várias técnicas de luta, né? Uma das personagens mais fodas dos quadrinhos brasileiros, criado pelo grande André Carim, criador da revista Múltiplos, né? É um grande apoiador dos quadrinhos nacionais e um grande criador de personagens. Essa é a Agente Laranja, criação do André Carim. Aí a gente vai para Mítico, personagem criado por Márcio Chaves, do canal Cultura Pop. Mítico é uma mestiça no Japão, que ficou morando na Liberdade, né? Ela luta com clãs japoneses que tentam assassiná-la, que são os mesmos que assassinaram seu pai. E ela busca por vingança. É uma agente também, que tem vários segredos aí nisso aqui. O mais interessante é uma das personagens mais interessantes que o Márcio criou, que é uma personagem que tem a capacidade de lutar usando óculos, né? E tem uma capacidade de luta ninja muito foda. Essa é Mítico, né? Criação do grande Márcio Chaves. Agora a gente vai para um personagem muito interessante, chama Comandante, criação do Diego Mariano. O Comandante, ele é um personagem do grupo Força Selvagem. Ele é o único humano do grupo. O Comandante que é um cara, ele tem muitos mistérios, ninguém nunca viu o rosto dele. Ele é um agente especial do governo brasileiro que foi incumbido de juntar esses seres, esses selvagens, rebeldes, para lutar contra os selvagens que estão tentando dominar a Terra. Então ele é um cara que ele é muito respeitado apesar de ele não ter poderes, mas é um cara extremamente treinado na parte de espionagem. Ele tem não sei, eu imagino, ele tem uma coisa chamada toque, né? Ele não gosta de desorganização, isso aqui, ele tem o vício pelo café.
treinado em várias artes de luta. O comandante é um dos personagens mais fodas também dos quadrinhos brasileiros. É um personagem que já encontrou vários outros personagens, como Tumor, como Coruja Negra. É um treinamento de luta, treinamento de espionagem. Também é um dos personagens mais completos da concepção humana, né? Aí a gente vai pro Escorpião de Prata. Escorpião de Prata, criado pelo grande Eloy Pacheco. Escorpião de Prata seu nome é Antônio Tony Brasiliano, é um estudante mestre de capoeira que combate o crime na cidade fictícia de Nova Luz para limpar o nome de seu avô, que foi acusado de assassinado. Ele encontrou o chicote do avô dele, que é um chicote energético, com capacidade de luta muito grande, é um personagem extremamente treinado. Escorpião de Prata é um dos personagens mais tops dos quadrinhos brasileiros, recomendo você conhecer. Criação do grande Eloy Pacheco, que vai estar com a gente no Beach Festival. Cara, sensacional. E por último, vou falar dos BRs, mas não menos importante, Capitão Red, criado pelo grande Eloy Lopes, foi militar elano, combatente do crime do Rio de Janeiro, em Niterói. Você pode ler, são estreia da plataforma digital. Capitão Red é de uma super equipe criada pelo governo japonês para combater o crime. Ele é treinado em vários estilos de luta, né? E ele tem uma hiper armadura que, além do escudo com uma resistência muito grande, ele tem uma mira muito precisa, treinado em parte de combates. O que fazer, muitas pessoas acham que ele foi baseado no Capitão América, mas não, ele foi baseado no Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Ele tem grande senso de justiça aqui. E esse é o Capitão Red. E é isso aí, galera. É isso, fica por hoje, né? Esse foi o nosso quadro Enquadrando. Falamos sobre armas letais. Armas letais humanas. É isso aí, galera. Até a próxima. É isso aí. Se você curte mangá, se você curte comic, também curta super-heróis brasileiros. É isso aí. Estamos ficando por aqui por esse grande Enquadrando. E um visual novo, um bigodinho. É isso aí, valeu. Curta o canal. Siga Cultura Pop. E é isso. Mais um Enquadrando pra vocês. Fui! Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop!